Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha do Pix que atua em São Paulo conseguiu copiar um código telefônico que é exclusivo das empresas de telemarketing. 6 integrantes desse grupo pertenciam à mesma família. Ao buscar um empréstimo vantajoso pela internet, João Vitor perdeu quase R$ 4.000. O site parecia ser confiável e o atendimento não levantou suspeitas. Eles vieram sempre de forma convidativa, sempre explicando tudo de forma muito didática, né? Teve um momento que, para eu conseguir receber o valor que eu estava pedindo, eu tinha que enviar um valor que eles diziam que iam ser ressarcido para mim logo após eu receber o empréstimo que eu estava pensando em pedir. Foram 2 transferências negociadas por telefone. O senhor precisa encaminhar os outros 50%, tá bom? O valor que o senhor já fez, como é Pix, já constou na mesma hora. Agora só está faltando o valor restante dos 3.560. O empréstimo nunca foi liberado. Era uma falsa central telefônica. O Ministério Público de São Paulo apura esse tipo de fraude. Este promotor analisou os depoimentos de mais de 30 pessoas, todas enganadas por quadrilhas que fingiam ser empresas. São organizações muito bem estruturadas, com atividades bem delimitadas. Uma das quadrilhas, formada por 6 integrantes de uma família, compartilhava informações sobre as transferências feitas pelas vítimas e os percentuais repassados para os participantes do esquema. Os criminosos usam números de telefones exclusivos para telemarketing, para articular o esquema e ligar para as vítimas. É o que a Agência Nacional de Telecomunicações chama de código não geográfico. Ligações que começam com a sequência 0303 ou, no caso da telefonia fixa, 303. Programas sofisticados de computador podem estar sendo usados para se apropriar de números de grandes empresas e assim ganhar a confiança das vítimas. É um programa de hackeamento que faz um tipo de hackeamento sistêmico junto à Anatel e consegue falsear aí o número das operadoras. Em nota, a Anatel afirmou que tem adotado reiteradas medidas técnicas e administrativas e que, a partir de hoje, o serviço de autenticação de chamadas vai possibilitar a identificação do nome, da logomarca da empresa e o motivo da ligação. Informou ainda que esse é um problema que afeta o mundo inteiro e não há solução imediata e definitiva. A impunidade faz com que eles imaginem que aquilo é certo e podem trabalhar como se aplicar um golpe fosse algo possível, né, na nossa sociedade. Eu estava querendo um empréstimo, mas eu não poderia dar nenhum dinheiro. Eu, na verdade, queria receber um dinheiro. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Chuva não dá trégua no Rio Grande do Sul e número de mortos chega a 10. Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. No Dia do Trabalho, brasileiros temem demissões por causa da decisão que suspendeu a desoneração da folha. Presidente Lula participa de ato das centrais sindicais. E na pista de Imola, na Itália, as homenagens a Ayrton Senna, do Brasil. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Uma empresa de painéis solares acumula quase 200 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os clientes reclamam que contrataram e pagaram por projetos que nunca foram executados. Advogados ouvidos pelo Jornal da Record recomendam cuidados básicos antes de fechar negócio, como, por exemplo, conferir a reputação da empresa em sites especializados. O terraço do Sobrado, na zona leste de São Paulo, receberia 15 placas de energia solar. Era uma estratégia para reduzir a conta de energia da pequena fábrica de bolos, mas a economia virou um prejuízo. 27.400, dividido em 3 parcelas. O Renato fechou o contrato com uma empresa com sede no interior de São Paulo
e que diz estar no mercado há 12 anos. Em fevereiro do ano passado, ele chegou a receber a visita de um técnico da empresa, que recomendou adaptações nas instalações para que o projeto fosse executado. Comecei a mandar mensagem, ninguém mais me respondia, nem o saque, ninguém. Aí foi onde eu entrei com a ação. Na audiência, no juizado de pequenas causas, ninguém compareceu. Essa professora, que mora na cidade de Salto, no interior de São Paulo, foi outra vítima da mesma empresa. No caso dela, o prejuízo foi de R$ 62 mil. A gente entrou na justiça, inclusive, está em processo, e a última mensagem que, na vez que eu mandei, responderam foi: você entrou na justiça, resolve pela justiça. Tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa e com os responsáveis. No site da empresa, aparece o nome de Douglas Andrade como fundador e diretor comercial. Bom, agora eu vou tentar um número, que é um número que seria o número pessoal, o celular do empresário Douglas Andrade. Grave o seu recado agora. Esse é o número que seria do celular do empresário, mas também não atende e cai direto na caixa postal. É essa mesma resposta, ou seja, o silêncio, que vários consumidores, várias vítimas têm encontrado, tanto nos telefones oficiais quanto nas redes sociais da empresa e também do empresário. Douglas também tem um site que oferece cursos de mentoria. Segundo ele, já capacitou mais de 1.000 empresários e vendedores. Nossos produtores também foram até os endereços da empresa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. No local, hoje funciona uma oficina. Atrás deste painel ainda tem a logo da empresa pintada na parede. A empresa também atendia nesse outro prédio, mas no local funciona uma loja de mangueiras para construção civil. Na Junta Comercial de São Paulo, o CNPJ da empresa ainda está ativo. O advogado especialista em direito do consumidor diz que muitas vezes as pessoas fecham o negócio sem tomar precauções básicas. Primeiro, você tem que verificar a reputação da empresa na internet, que hoje é feito facilmente. Segundo lugar, é verificar na Receita Federal se o CNPJ dessa empresa está ativo. Numa pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram encontrados quase 200 processos contra a empresa. São ações que tramitam em várias cidades do interior e na capital. Muitos processos já estão em fase de execução. Que eu tenha esse valor de volta ou que tenha o serviço instalado. O Ministério Público denunciou a sobrinha do idoso que teve a morte atestada dentro de um banco no Rio de Janeiro. As denúncias foram por vilipêndio de cadáver, que é o desrespeito ao corpo, e também por tentativa de furto mediante fraude. Ela também passou a ser investigada pela polícia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa após ser gravada por funcionários da agência ao tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Segundo o delegado responsável pelo caso, ela também cometeu omissão de socorro ao levar o parente debilitado a um banco, em vez de seguir para um hospital. Por isso, a investigação agora é de homicídio culposo. A defesa de Érica informou que vai recorrer à justiça. O feriado foi de muito calor em grande parte do Brasil. Outono com cara de verão, não é, Fara? E a previsão é que o tempo fique assim pelos próximos dias. Feriado no parque em São Paulo é sinônimo de esporte. Mas que seja um esporte que traga um ventinho, né? Porque nesse calorão não tá fácil. Vitor e Pedro escolheram bem, né? A velocidade do patins traz muita ventilação. É verdade. Você vai cortando o vento, então refresca. Quem não pode contar com esse vento no rosto, só resta torcer para acabar o calor. Não parecia que ia fazer esse sol todo, né? O dia parecia que ia ser um dia de outono mesmo. A onda de calor atingiu 370 cidades de São Paulo e pegou todo mundo de surpresa. Segundo os meteorologistas, nessa época do ano, geralmente o calor é menos intenso, porque os dias são mais curtos e tem menos incidência de radiação solar, mas a previsão é que esse calorão permaneça pelos próximos dias.
E se aqui em São Paulo, para muita gente, é inevitável passear com a família no parque no feriado, que seja longe do sol. É incrível, mas parece que estamos num verão de dezembro. A sombrinha tem sido mesmo disputada e deve continuar assim. São Paulo pode ter temperaturas recordes em maio. Os termômetros devem chegar a 34 graus na capital até o dia 15 desse mês, mais de 10 graus acima da média. Os meteorologistas atribuem a onda de calor fora de época a uma junção de 3 fatores. Nós temos as mudanças climáticas que favorecem essa atmosfera mais quente. Nós temos o El Niño, que mesmo enfraquecido, ele ainda influencia no tempo aqui no nosso país. E nós também temos esse grande bloqueio atmosférico que está centralizado na região central do Brasil. Um conjunto de ventos em diversos níveis da atmosfera que bloqueia a passagem de frente fria sobre a região sudeste e centro-oeste. Protetor solar, água e descanso. E se te chamarem para pedalar nesse calor, pode fazer como a Camila, que não tem problema nenhum. Estou preferindo ficar sentada, tomando uma água, do que andar de bicicleta, que está muito quente. Em Belo Horizonte, a temperatura passou dos 30 graus e quem foi à praça também escolheu ficar na sombra. Só assim para proteger o bebê de 3 meses. Como ele ainda é muito novinho, ele ainda não toma água. Aí eu dou leite mais vezes. O Miguel, de 7 anos, ficou com as bochechas rosadas de tanto brincar. A mãe caprichou no protetor solar e na hidratação. O calorão tá enorme, né? Dou bastante água, suco e aí vou tentando hidratar na medida que eu consigo. O calorão a céu aberto pede também um picolé. Isso que faz a gente... a alegria da meninada e da vovó. Com essa onda de calor, sair de casa e ficar ao ar livre pode ser a melhor opção. Mas quando se trata de crianças, os cuidados devem ser redobrados. Uma simples manhã de exposição ao sol pode causar desidratação. Esta pediatra explica que os sinais são perceptíveis e os pais precisam estar atentos. Se a criança ou o bebê ficar mais de 6 horas sem fazer xixi, é um sinal. Se a gente sempre olha a boquinha do bebê, a saliva da criança tem que ser fluida. Se tiver uma saliva mais pegajosa, uma boca seca, um olho fundo, um choro sem lágrima, uma criança que fica mais prostrada, mais amuada, a gente precisa ter atenção. Assim como os adultos, as crianças também precisam ingerir uma quantidade mínima de água por dia. Por isso, toda hora, Mariana reabastece a garrafinha do filho. E de vez em quando refrescar eles, jogar uma aguinha neles. E é bom assim, né, ar livre, sair um pouquinho para eles brincarem, andar de bicicleta. Céu limpo, sem nenhuma nuvem. O feriado foi de praia cheia no Rio de Janeiro. Acho que Rio de Janeiro é isso, né? Esse céu azul, mar, gente bronzeada. Para aguentar o calor, muita hidratação. Um suco de laranja com acerola para refrescar e para deixar o corpo mais saudável. Bom para quem vende. Hoje tira um valor razoável. Dá para ficar 2 dias em casa. Esse calorão em pleno outono resultou em um recorde na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o sistema de monitoramento climático da prefeitura, o mês de abril foi o mais seco dos últimos 27 anos. Dos 30 dias, choveu em apenas 4. O volume médio de chuva ficou bem abaixo do esperado. Os termômetros ficaram 2 graus acima da média registrada para o período. E a previsão é que continue assim, pelo menos até o fim de semana. A gente sempre está aqui, a gente veio domingo, estamos aqui de novo. Enquanto tiver sol, a gente está vindo direto. No noticiário internacional, o secretário de Estado americano está em Israel para ajudar na negociação de libertação de reféns. Hoje, o primeiro-ministro israelense disse que não vai aceitar encerrar a guerra como uma condição para a trégua no território palestino. A afirmação foi feita durante o 7º encontro entre Benjamin Netanyahu e Antony Blinken desde o início da guerra. Em Jerusalém, eles falaram sobre a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a negociação de cessar-fogo com o Hamas. O secretário de Estado americano declarou que o grupo terrorista está bloqueando o caminho para uma trégua e que a oferta de Israel é muito generosa.
Na proposta mais recente, Israel libertaria milhares de prisioneiros palestinos em troca de 33 sequestrados, além de possibilitar a volta de parte dos palestinos civis para casa e a retirada gradual das tropas de partes da faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense disse que não vai aceitar interromper a guerra em Gaza como uma condição para soltar os reféns. Segundo fontes que participaram da reunião, Benjamin Netanyahu falou a Antony Blinken que quer um acordo de cessar-fogo, mas que está determinado a derrotar o grupo terrorista. Netanyahu afirmou também que uma incursão terrestre à cidade de Rafah, onde estão mais de 1 milhão de palestinos, pode acontecer mesmo que haja um acordo de cessar-fogo. O governo americano vê o plano israelense com cautela. Diz que não vai apoiar a invasão à cidade sem primeiro tirar os civis. Antony Blinken também visitou a fronteira de Israel com Gaza na companhia do ministro da Defesa israelense. Já em Tel Aviv, o secretário americano conversou rapidamente com dezenas de manifestantes que se juntaram na porta do hotel onde ele está hospedado. Trazer os reféns de volta para casa é o centro de tudo o que estamos tentando fazer, disse Blinken. A seguir, você vai ver que a vacina contra a gripe agora está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. No Rio de Janeiro, a economia já sente o efeito Madonna. Cidade lotada e taxa de ocupação dos hotéis em Copacabana perto dos 100%. Governo britânico inicia operação aqui no Reino Unido para prender imigrantes que devem ser deportados para Ruanda. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária autorizada a receber a vacina contra a gripe em todo o país. Agora, maiores de 6 meses já podem ser imunizados. Em Salvador, o Farol da Barra foi escolhido para o início da campanha de vacinação contra a influenza. Agora disponível para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. O movimento foi intenso após a liberação. Eu hoje estava na rua e vi essa campanha e vi logo correndo aqui justamente para eu me prevenir. Antes, apenas a região norte vacinava todas as faixas etárias contra a gripe. Um dos motivos apontados pelo Ministério da Saúde para aumentar o público-alvo da campanha é o número de casos registrados da síndrome respiratória aguda em todo o país. 23 estados tiveram aumento no número de internações até agora em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na Bahia, o crescimento foi de 11%. Mais de 3.200 pessoas deram entrada nas unidades de saúde com algum tipo de complicação por causa da gripe. Em todo o Brasil, quase 3.000 pessoas morreram neste ano por consequência da síndrome respiratória aguda. 60% dos casos têm relação com algum tipo de vírus da gripe. Nós estamos monitorando a situação do país diante dessas mudanças climáticas que têm mudado o padrão das doenças. Autoridades do Reino Unido começaram a prender os imigrantes que serão enviados para Ruanda, na África. A deportação de pessoas em situação ilegal no país foi autorizada por uma lei aprovada no Parlamento Britânico. Neste vídeo divulgado pelo próprio governo, um homem é levado algemado. Os agentes de imigração buscam os imigrantes irregulares em casa. Mais de 7.500 refugiados chegaram à Inglaterra em pequenos barcos que saíram da França somente neste ano. O governo afirma que a nova lei deve desmotivar quem tem a intenção de fazer viagens perigosas através do Canal da Mancha. 5 pessoas morreram tentando fazer a travessia na semana passada, no mesmo dia em que a nova lei foi aprovada pelo parlamento. O primeiro-ministro Rishi Sunak afirmou que os voos fretados devem decolar até julho. O governo britânico tenta acelerar o processo de deportação dos refugiados, mesmo sem o apoio da justiça. No ano passado, o Supremo Tribunal do Reino Unido já havia declarado a medida como ilegal. Uma instituição que cuida de imigrantes refugiados afirmou que as prisões começaram na segunda-feira e que muitas outras devem acontecer a partir de agora.
Em Nova York, cerca de 280 manifestantes anti-Israel que estavam na Universidade de Colômbia e em outra universidade da cidade foram presos. Os policiais expulsaram os manifestantes que estavam acampados na renomada Universidade de Colômbia. Do alto dá para ver os danos ao gramado. O grupo, que estava dentro de um dos prédios e vandalizou as estruturas, também foi retirado. A polícia entrou no local por uma janela. Segundo as autoridades, cerca de 280 pessoas foram presas em Nova York. Por causa da crescente violência dos últimos dias, a polícia foi instruída a permanecer no campus até o dia 17 de maio. O prefeito de Nova York afirmou que havia pessoas nos protestos que não são estudantes. Segundo Eric Adams, atores externos queriam promover o antissemitismo e provocar o caos. A Casa Branca voltou a condenar hoje os protestos violentos anti-Israel que acontecem nas universidades aqui dos Estados Unidos. E a porta-voz afirmou que o presidente Joe Biden monitora a situação. O ex-presidente candidato na eleição de novembro, Donald Trump, comemorou a retirada dos manifestantes da Universidade de Colômbia e acrescentou que a reputação da instituição foi gravemente prejudicada. Veja a seguir, sobe para 10 o número de mortos por temporais no Rio Grande do Sul. Ciclista brasileiro desaparecido há mais de um mês é resgatado em aldeia indígena na Guiana, na fronteira com o Brasil. Na data em que é comemorado o Dia do Trabalho, representantes dos 17 setores que mais empregam no país temem demissões por causa da suspensão da desoneração da folha de pagamentos. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou um motociclista em uma rodovia no interior de São Paulo. Ele só parou 2 quilômetros depois, com a moto ainda presa ao carro. No asfalto da principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, ficaram as marcas do acidente que tirou a vida do motociclista Cristiano Teixeira de Oliveira. Era o início da madrugada do último sábado. Passava um pouco da meia-noite e o Cristiano voltava da casa da namorada aqui pela rodovia dos Tamoios. Nesse ponto aqui, a moto dele foi atingida por trás por um carro em alta velocidade. O Cristiano caiu e morreu na hora. E o motorista prosseguiu viagem com a moto encravada na frente do carro e só parou a 2 quilômetros de distância. Motociclistas que viram o acidente gravaram estas imagens quando o motorista, Kelvin Barbosa Ribeiro, não conseguia mais dirigir o veículo. Eles seguiram o carro e exigiram que o comerciante voltasse para ajudar. Mas, em vez disso, Kelvin teria sacado uma arma e feito um disparo para o alto antes de deixar o local. Segundo o boletim de ocorrência, uma cápsula de calibre .40 foi encontrada na rua. 2 dias depois, na manhã de segunda-feira, dia 29, Kelvin se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado como homicídio culposo, com o agravante de falta de socorro à vítima. A família de Cristiano ainda conseguiu encontrar testemunhas que estavam num outro carro na rodovia no momento do acidente. O Volvo passou em alta velocidade, cortando ele para a esquerda e vindo passando em alta velocidade e entrando na direita e só escutaram o barulho. Pum! Hoje, os parentes do motociclista voltaram ao local do acidente e encontraram um cartão de banco que pertencia a Cristiano. Agora, eles aguardam a polícia confirmar se conseguiu as imagens desta câmera da rodovia. O advogado de Kelvin divulgou nota afirmando que o cliente aumentou a velocidade depois de perceber que estava sendo seguido por 2 motos na iminência de ser assaltado, uma delas inclusive na contramão, e que por uma fatalidade atingiu a motocicleta de Cristiano, e que o cliente continuou em fuga mesmo com a moto presa no carro em busca de ajuda. Ele falou que veio um motoqueiro na contramão. Se você ver a rodovia, não tem como o cara vir na contramão aqui. Como que pode, né? A pessoa passar, bater, matar e falar pra gente que não viu. Subiu para 10 o número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. O presidente Lula embarca amanhã para acompanhar o trabalho das equipes de resgate. Em Santa Cruz do Sul, a 150 quilômetros de Porto Alegre, casas foram arrancadas pela força da enxurrada.
Uma idosa que estava neste imóvel não resistiu. Eles não quiseram sair, até se trancaram dentro de casa, porque são pessoas mais de idade e não queriam sair da casa, né? Com o nível do rio continuando a subir, a corrida agora é contra o tempo. Esses produtores rurais estão tentando salvar as cabeças de gado. Os animais estão sendo levados em meio à pista, em meio aos carros mesmos, tentando levar para locais mais altos e livre da água. Em Putinga, uma barragem desativada transbordou. O risco de rompimento fez a Defesa Civil pedir que metade dos moradores da cidade deixe a região. Esta casa foi levada pela força das águas. A casa inteirinha, arrancou a casa inteira. Helicópteros da Polícia Militar auxiliam nos resgates. Nesta estrada no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelos temporais, várias inundações e deslizamentos de terra deixaram muitas cidades isoladas. Em Encantado, a 27 quilômetros deste ponto onde nós estamos, um corpo foi encontrado em uma área de deslizamento. Em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira também foram encaminhadas para os resgates. Já os pacientes de um hospital foram retirados por um helicóptero do Exército. A minha irmã com trombose na perna, não podendo ficar parada, tivemos que continuar aí até aguardar o resgate agora. Tanques blindados também ajudaram a desobstruir as vias. Em São Vendelino, na Serra Gaúcha, câmeras registraram um momento em que uma barragem desabou sobre uma estrada. O último balanço da Defesa Civil Estadual desta quarta-feira aponta que mais de 100 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas e enxurradas e mais 4.000 pessoas estão fora de casa. Não vou ser alarmista de dizer que será maior em número de mortes, mas uma coisa é certa, em termos de devastação, espero que não seja em termos de mortes por conta desses alertas que a gente está emitindo. No final do dia, o presidente Lula afirmou que vai até Santa Maria para acompanhar as operações de resgate. Amanhã nos encontraremos a hora que eu embarcar aqui eu lhe telefono. Perfeito. Tá bem? Obrigado, presidente. O ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, foi homenageado hoje na Itália e no Brasil. Ele morreu há exatos 30 anos em um acidente na pista de Imola, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1. Centenas de pessoas fizeram 1 minuto de silêncio no autódromo de Imola, na Itália, onde Ayrton Senna sofreu o acidente fatal em uma das curvas da pista. O tributo ao piloto contou com a presença do diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, além de autoridades da Itália e do Brasil, como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em São Paulo, no cemitério onde Senna foi enterrado, os fãs fizeram um memorial com fotos e flores. Já o prédio da prefeitura ganhou uma projeção com as cores da bandeira do Brasil e uma foto do piloto. Ayrton Senna morreu aos 34 anos no dia 1º de maio de 1994, na Itália. E olha, o Play Plus apresenta um documentário inédito e exclusivo sobre Ayrton Senna. O jornalista Roberto Cabrini volta à Itália para contar como foram as horas que antecederam o acidente que encerrou a trajetória do tricampeão mundial de Fórmula 1. Só pode chamar de trágico. Um dia terrível. Morreu Ayrton Senna da Silva. Eu tinha certeza de que ele ia sair do carro. Um pouquinho antes da corrida, e me liga meio com uma voz meio de quem estava chorando mesmo. Há 30 anos, Senna entrava na Tamburello a uma velocidade de 307 km por hora. Ele começa a frenagem de sua Williams. Alguma coisa tinha acontecido para ele não fazer a curva. Betise, quando é que você ficou sabendo que Ayrton Senna tinha morrido? Oficialmente ou de verdade? Senna morreu no sofá da casa das pessoas. Aqui, Ayrton Senna vive. Eternamente jovem, eternamente campeão, eternamente gente, eternamente brasileiro. Em Senador Canedo, em Goiás, o incêndio destrói o galpão de uma empresa de reciclagem de pneus.
O fogo começou ontem à noite e os bombeiros ainda tentam conter as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Polícia Federal recuperou um dos livros furtados em 2008 de um museu de Belém, no Pará. A obra foi encontrada em Londres, na Inglaterra. O livro raro sobre a fauna e a flora do Brasil foi escrito e ilustrado pelo alemão Johann von Spix há mais de 200 anos. O governo do Rio Grande do Norte anunciou recompensa de até R$10 mil por informações que levem aos 2 fugitivos da penitenciária de Alcaçuz. Gustavo da Rocha Dias, de 30 anos, e Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos, conseguiram fugir pela porta da frente durante a visita de familiares. 3 pessoas morreram em um acidente em uma rodovia próxima a Paranaguá, no litoral do Paraná. Um carro e um caminhão bateram de frente, matando os 3 ocupantes do carro, um casal e uma criança de 6 anos. Você acompanhou aqui no Jornal da Record a situação dramática do Rio Grande do Sul. Algumas cidades do estado já receberam toda a água esperada para o mês de maio. Vamos conversar sobre esse tema com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Explica pra gente até quando segue essa chuva. Olha, com essa mesma intensidade, pelo menos até domingo, Cris. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos. Neste momento, vemos uma grande nuvem de tempestade sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, a frente fria avança, mas a circulação de ventos mantém os temporais sobre as mesmas regiões gaúchas. São Luís Gonzaga, Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre estão em perigo extremo. Tem previsão de chuva bem forte a qualquer hora. As rajadas de vento podem passar dos 100 km por hora. Já toda a região central do Brasil segue com tempo firme e seco nesta quinta-feira. Dia abafado em Florianópolis e em Manaus com máxima de 31. A capital mais quente do país amanhã será o Rio de Janeiro com 37. Em Goiânia faz até 33 e em Natal, máxima de 30. Na capital paulista, o asfalto vai esquentar com 33 graus nesta quinta. Na sexta, faz até 31. E já de olho no fim de semana, será ensolarado com termômetros entre 33 e 32 graus. Hoje é feriado, mas tem tempo delivery para o Silvio de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Lidy. Vamos lá, Fara. Silvio aqui na nossa tela. Boa noite, Silvio. Os próximos dias serão bem abafados por aí. Na quinta, faz até 30. Na sexta, 29. E no sábado, a chuva aperta e os termômetros marcam até 28. Quem também mandou mensagem foi a Joana de Varginha, Minas Gerais. Olha lá, Joana. Boa noite, Joana. A semana termina ensolarada e bem quente por aí. Na quinta, máxima de 31. Na sexta e no sábado, faz até 32. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Esporte, música e solidariedade. Mais de 3 mil atletas e um público de 12 mil pessoas participaram hoje do evento Corrida contra a Fome, realizado pela Igreja Universal em São Paulo. 30 mil cestas básicas foram arrecadadas e serão distribuídas para famílias carentes. Foi um amanhecer inspirador para uma causa brilhante. Milhares de corredores, amadores e profissionais se reuniram em São Paulo para a 8ª edição da Corrida contra a Fome, no Parque Ecológico do Tietê. Entre os profissionais, ninguém menos do que o maratonista Marilson dos Santos. Eu acho que é legal a gente estar interagindo com as pessoas também, né? Porque, na verdade, aqui todos nós temos um intuito, né? Temos um objetivo em comum. Aliás, 2, né? Lógico que é chegar no final da linha de largada, mas o objetivo de poder realmente ajudar, fazer o bem para o próximo, né? A Maria Tereza e o Augusto são estreantes da competição. Escolheram o percurso de 5 quilômetros e definiram assim, entre eles, como será o resultado da prova. Na verdade, eu já estou na frente. Eu sempre ganho dele. Hoje a gente não é só uma maratona, não é só ficar em primeiro lugar. Hoje nós estamos correndo aqui contra a fome. Hoje a corrida é contra a fome. 3.500 pessoas se inscreveram na corrida e doaram alimentos não perecíveis para participar. Um evento como esse, além de promover o esporte, que é saúde,
também acaba chamando a atenção da sociedade para isso, porque muitas pessoas acabam se esquecendo que a realidade delas é muito diferente de outras pessoas. Então, isso acaba despertando a sociedade para essa necessidade de ajudar o próximo. Esses 4 amigos vieram juntos disputar a prova. Eu acho muito importante essa iniciativa de correr contra a fome. Muito legal a questão de ajudar o próximo, né? Eu acho um evento, além da corrida, a questão solidária e tal, eu acho que isso conta muito para mim estar aqui hoje. A largada, pontualmente às 8 da manhã, disparou o relógio da solidariedade. 17 minutos depois, surge o primeiro colocado dos 5 quilômetros. Consegui fazer em 17h52. Estou voltando de lesão, na verdade estou com uma lesão, né? Mas é o amor pelo esporte e essa organização fantástica aqui, a gente tem que cumprir o dever e fazer o melhor. A esposa do Valfran venceu entre as mulheres. Do pelotão de 10 quilômetros, venceu Fábio Jesus, que também é corredor profissional e contribuiu com a corrida contra a fome. Se todos ajudassem um pouquinho, não tinha ninguém passando fome, passando necessidade. O jornalista Tiago Gardinali e a apresentadora Ticiane Pinheiro comandaram o evento. Ticiane até prometeu correr na próxima edição. Eles me deram o prêmio de consolação, entendeu? Na verdade eu não corri, mas eu dancei muito no palco e cantei bastante, estou até sem voz já. Ano que vem você corre? Eu falei que eu vou correr. Todas as edições anteriores, inclusive as que foram realizadas em outros estados, arrecadaram juntas 412 toneladas de alimentos. Este ano, as expectativas da organização da Corrida contra a Fome foram superadas. A 8ª edição sozinha levantou mais de 350 toneladas. A gente sabe que a fome, ela é uma realidade, não dá para fugir disso. E quando a fome chega, o pai fica aflito, a família fica toda desesperada. Mas se a gente se une em favor do próximo, a gente consegue ajudar muita gente. Eu sei de uma coisa, a gente não vai conseguir matar a fome de todo mundo, mas a pessoa que vai ser ajudada, na vida dela a gente já fez uma diferença enorme. Os alimentos arrecadados vão direto para famílias carentes. Pessoas em comunidades, pessoas que estão desempregadas. Então, há toda uma organização para que essa distribuição seja feita com justiça, de fato, para quem precisa. No Dia do Trabalhador, o presidente Lula participou de um ato organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. Mas uma declaração do presidente contra a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no país gerou forte reação de parlamentares, empresários e sindicalistas. Antes da comemoração do 1º de maio, o presidente Lula fez uma visita ao estádio do Corinthians, do qual é torcedor, na zona leste de São Paulo. Caminhou até o centro do campo com ex-jogadores e o presidente do clube. Após receber uma camisa do time, aproveitou para bater bola no gramado. Depois, no estacionamento do estádio, participou da festa organizada pelas centrais sindicais. Lula aproveitou a data para sancionar a correção da tabela do imposto de renda, que passa a isentar do IR quem ganha até R$ 2.864. E prometeu mais. A economia brasileira já voltou a crescer, o salário já voltou a crescer, o imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$ 5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. No discurso, o presidente Lula falou sobre a relação entre o governo e o Congresso. Negou que haja conflito e disse que todos os projetos importantes para o Executivo foram aprovados até agora. Em meio à reação de parlamentares, depois que o Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo, suspendeu a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam na economia, o presidente, sem citar o Congresso, falou sobre a posição do governo. A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha. Mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometam a gerar um emprego, sem que eles sequer se comprometam a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário.
parlamentares lamentaram a declaração do presidente. Essa é a grande vergonha desse 1º de maio do governo que se diz apoiar os trabalhadores, mas trabalha contra a geração de empregos no Brasil. É uma falta de consideração com o trabalhador e também com o Congresso Nacional, onde nós votamos pela desoneração e, mais uma vez, o presidente não ouve a voz do povo. Preocupa-se com motivos particulares do seu governo. E quem está sendo prejudicado? A economia e os trabalhadores. Sindicalistas dizem que os trabalhadores são os maiores prejudicados pela suspensão da desoneração e que a volta da tributação pesada sobre a folha de pagamentos vai deixar milhares de brasileiros desempregados. Infelizmente, há um equívoco por parte do governo sobre a questão da desoneração da folha. Nós discordamos do governo nisso, já dissemos a ele, dissemos ao ministro Haddad, está errado. Então, na negociação do Congresso, eles estão abertos a negociar no Congresso, eu acho que eles poderiam retirar essa ação para que a gente pudesse, enquanto discute, não se mexe nessas coisas. Eu acho que nós precisamos voltar a dialogar, construir um caminho onde nós tenhamos essa desoneração que volte de forma tranquila e objetiva. E se não for resolvido brevemente, nós vamos ter muita gente na rua. Desde que entrou em vigor em 2011, a desoneração beneficiou muitos trabalhadores. Entre 2017 e 2022, a redução tributária sobre a folha gerou 1.200.000 vagas com carteira assinada. A medida também resultou em crescimento de 18,5% no número de mulheres em empregos formais. Representantes das empresas temem um retrocesso no mercado de trabalho. O sindicato do setor de teleserviços em São Paulo fez as contas e estima a perda de 30.000 empregos no setor se a desoneração acabar. É uma preocupação de trabalhadores e empresários. Qualquer impacto, o impacto é grande no nosso custo e aí ele vai refletir sim nos empregos, não tem como a gente buscar outras alternativas. E ainda sobre a desoneração da folha de pagamentos. Essa medida permitiu a entrada de mais mulheres no mercado de trabalho. Isso de acordo com dados oficiais do próprio governo. Mas as vagas com carteira assinada nos 17 setores que mais empregam agora estão ameaçadas com a suspensão da medida. Na data em que é comemorado o Dia do Trabalho, representantes das empresas temem demissões. As mulheres conquistaram mais espaço no mercado de trabalho nos setores que tiveram a desoneração da folha de pagamentos. Segundo o movimento Desonera Brasil, os empregos formais para mulheres cresceram 18,5% nos 17 setores desonerados, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Nos outros setores, o crescimento foi de 13%. Em vigor no Brasil desde 2012, a desoneração permite que a contribuição previdenciária seja de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa e não 20% sobre a folha de pagamentos. Ao tributar a receita bruta, estou tributando que as empresas recebem, se elas receberem muito, tributam mais, né? E estou deixando de tributar, pelo menos na parte da empresa, deixo de tributar esse tributo sobre a folha como substituição. Por quê? Para incentivar, nitidamente, para incentivar a criação de emprego. Esse é o grande objetivo da política pública e, pelos dados que têm sido fornecidos e conhecidos, são diversos, apresentam dados de aumento nesses setores, né, os setores envolvidos, nessas áreas econômicas, um aumento de emprego maior do que em outros setores que não tinham o benefício dessa política. Com a suspensão da medida por uma decisão individual do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo, representantes de entidades dos 17 setores que mais empregam no país afirmam que, se a situação não for alterada, as empresas devem começar um processo de demissão. Em vez de comemorarmos o Dia do Trabalho, nós estamos dando início a um processo de demissão de mão de obra e aumento de custos para a população. É impossível suportar este aumento de carga, que chega a triplicar o imposto que nós pagamos. Além de haver grande insegurança jurídica e previsão de demissão de mais de 1 milhão de trabalhadores.
A suspensão da desoneração da folha de pagamento gerou atrito entre governo e Congresso Nacional, já que a prorrogação da medida até 2027 foi aprovada e defendida pela ampla maioria dos parlamentares. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acusa o Planalto de falta de diálogo e já anunciou que planeja rediscutir a desoneração no Congresso com a apresentação de um novo projeto de lei. Parlamentares criticam a posição do governo de judicializar a medida. Hoje é um dia triste, do meu ponto de vista, para milhares de trabalhadores brasileiros. Essa desoneração significa a criação de mais empregos, a manutenção de mais empregos para os trabalhadores. Fomos surpreendidos com a decisão monocrática do ministro Zanin, que veio prejudicar esses setores da economia. Ou fazemos um pacto em que todos os poderes estão engajados no mesmo pensamento e objetivo, ou então nós não podemos deixar atender, inclusive num dia emblemático como hoje, Dia do Trabalhador, a manutenção dos empregos e da geração de emprego que nós temos a obrigação de defender. E o Dia do Trabalho foi marcado por protestos em vários países, alguns violentos. No Chile, manifestantes jogaram objetos contra carros da polícia. Os agentes usaram jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Na Venezuela, várias pessoas trocaram socos e pontapés durante os protestos. A violência foi entre opositores e apoiadores do ditador Nicolás Maduro. Em Paris, também houve tumulto e bombeiros foram chamados para apagar o fogo ateado a uma van. Na Turquia, mais confrontos entre policiais e manifestantes. Dezenas de pessoas foram presas. Em outros países como Portugal, Alemanha e Rússia, as manifestações foram pacíficas para pedir melhores condições trabalhistas, assim como as marchas na Colômbia, na Argentina e no México. Na Ásia, os protestos reuniram milhares de pessoas na capital da Coreia do Sul e uma multidão em Hong Kong, que contou com um espetáculo de fogos de artifício. A polícia de Londres divulgou que o homem que matou um adolescente com uma espada em Londres tem nacionalidade brasileira e espanhola. Marcos Aurélio Arduini Monzo, de 36 anos, foi apontado como responsável pela morte de Daniel Anjorin durante o ataque no bairro de Hanon. Outras 4 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 policiais. Marcos deve comparecer ao tribunal na quinta-feira. A polícia ainda investiga o que motivou o crime, mas já descarta terrorismo. O ciclista brasileiro, que estava desaparecido há um mês, foi encontrado. Jorge de Souza, de 63 anos, iniciou uma viagem de bicicleta em abril do ano passado. Ele pretendia cruzar o Brasil, mas acabou indo parar em outro país. Jorge foi encontrado numa aldeia indígena na Guiana, na fronteira com o Brasil. Ele estava sem dar notícias há mais de um mês, mas ontem conseguiu ligar para os familiares. As autoridades brasileiras foram avisadas e o Corpo de Bombeiros de Roraima recebeu autorização para acessar o país vizinho. Hoje, Jorge foi resgatado por uma aeronave do governo da Guiana e levado para um hospital na capital do país. Ele se recupera bem. O ciclista deve voltar ao Brasil nos próximos dias. Como ele entrou em território estrangeiro sem autorização, ainda vai precisar regularizar a documentação. Mas, segundo informações que a família recebeu, não será punido. A aventura do militar aposentado começou no dia 19 de abril de 2023. Jorge pretendia cruzar o país de bicicleta. Ele saiu de Chuí, no Rio Grande do Sul, e pretendia chegar ao Monte Caburaí, no extremo norte do Brasil. Um percurso em linha reta de aproximadamente 4.300 quilômetros. O militar aposentado já tinha realizado uma viagem semelhante há 21 anos. Desta vez, ele foi narrando a aventura e postando fotos e vídeos pelo caminho. Água pura para beber. As 7 quedas d'água em Roraima, Brasil. A família ainda não conseguiu conversar com Jorge para saber o que aconteceu. Eles acreditam que ele tenha se perdido. A única coisa que eles sabem é que os problemas começaram quando ele chegou em Roraima. Ao chegar aqui em Boa Vista, ele não conseguiu embarcar
a bicicleta dele para o Iramutã. E aí decidiu iniciar a jornada dele a pé. George tem treinamento de sobrevivência na selva e é triatleta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o preparo físico dele fez diferença. Tem uma excelente condição física, né? Atravessou o Brasil inteiro de bicicleta, mas ele já estava bastante exausto, né? Mas mais do que isso, aparentemente não há um problema de saúde para ele. Foram dias de muita angústia para os familiares, que agora esperam ansiosos pelo reencontro. Ele é uma pessoa muito querida, um pai excelente, e a gente precisa encontrar ele. Que termine tudo bem, não é, Fábio? Tomara. O Rio de Janeiro vive a expectativa pelo show da cantora Madonna na praia de Copacabana. A Prefeitura e o Governo do Estado montaram uma operação especial para o evento que deve receber, Cris, mais de 1,5 milhão de pessoas no sábado. Na porta do hotel onde Madonna está hospedada, há muitos tipos de fãs. Os que tentam descobrir qual é o quarto da cantora e os que não se cansam de prestigiar a popstar. Na praia de Copacabana, ajustes finais para o mega show. O palco, de 800 metros quadrados, está pronto. A expectativa do público é parecida com a do Réveillon. Cerca de 1,5 milhão de pessoas devem assistir ao último show da turnê mundial da cantora, que celebra os 40 anos de carreira. Vim de Manaus, cheguei dia 29, mesmo dia que Madonna. Não arreda o pé daqui? Não, de jeito nenhum. O meu hotel já está aqui, já. Com tanta gente querendo ver Madonna de perto, a Prefeitura e o Estado montaram uma operação especial para que tudo saia dentro do previsto antes, durante e depois do show. Nas vias de acesso a Copacabana, né, a Polícia Militar fará os bloqueios que costumeiramente fez nos últimos 2 Réveillões. Isso ajuda muito, inclusive para as nossas equipes conseguirem coibir a entrada de faca e de vidro. Enquanto Madonna se prepara para o show de sábado aqui no hotel mais famoso do Rio, o Copacabana Palace, a economia carioca também se agita. A expectativa é que a apresentação da Rainha do Pop movimente 300 milhões de reais na cidade numa época de baixa temporada. Vendedores ambulantes, barraqueiros na praia e o centro comercial já sentem o efeito Madonna. Não tem como ficar nesse calor sem o leque. Aí, personalidade. Madonna, bem tranquilo, parceiro. Tá vendendo muito ou não? Tá vendendo muito. A cerca de 10 quilômetros do local do show, os lojistas da Saara, o maior centro comercial popular do Rio de Janeiro, também esperam por boas vendas. Nós contratamos em torno de 4 pessoas para nos ajudar. Os hotéis estão lotados e a previsão é que até o dia do show a taxa de ocupação em Copacabana chegue a 100%. Mas no que depender desses fãs, não há acomodação melhor que aqui, pertinho dela. Cheguei hoje às 5 da manhã, não tenho lugar para ficar, meu lugar é aqui em frente à praia, até o momento que eu consegui estar em frente ao palco e olhar cada ruguinha do rostinho dela. Fã é fã, né, Cris? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis, tem a Grande Conquista. Hoje é dia de prova e quem perder vai para a zona de risco. Você não pode perder essa. Ótima noite para você. Uma excelente noite.